Cruzeiro pode ser um jogo de recuperação, porque ontem a torcida fez uma festaça no Gigante da Pampulha para empurrar o time para mais uma vitória e seguir na liderança. Só esqueceram de combinar com o Ceará. Mais um domingo de Cruzeiro no Mineirão. Vamos, Cruzeiro! Mais um dia de empolgação com o time que estava invicto em casa. O melhor mandante do campeonato. Tem Cruzeiro contra Ceará, casa cheia. O Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente manteve o nosso padrão. E o padrão é pressionar o adversário desde os primeiros minutos. Será que já tenta sair do campo de defesa? Essa estratégia funcionou muitas vezes nessa temporada. Foi assim, por exemplo, contra dois dos principais candidatos ao título. Flamengo e Palmeiras sofreram com esse padrão de jogo e levaram gols logo de cara no Mineirão. Ontem não foi diferente. 4 minutos de jogo, pressão na saída de bola e o goleiro Bruno Ferreira vacilou na frente de quem? Do artilheiro. Na falha absurda do goleiro do Ceará, Caio Jorge, o artilheiro do campeonato, ganhou um presentaço, embalado com fita e tudo. 13º gol do artilheiro do Brasileirão. E o Cruzeiro seguiu pressionando o adversário. Do Caio Jorge pro Matheus Pereira, aí vai vir o cruzamento pro Eduardo de cabeça e o goleiro com a mão esquerda consegue dar um tapinha na bola. O chute do Matheus Pereira assustou o goleiro do Ceará. A bola meio sem querer do Eduardo também. A bola bateu ali no Eduardo, olha só. Mas faltou um pouquinho mais de capricho de matar o jogo. Inclusive, acho que até no primeiro tempo. Não caprichou e ainda passou a ver o Ceará chegar com facilidade diante do Cássio. Mandou pra fora, Marcos Vitor! O Cruzeiro chegou a fazer o segundo, mas o gol do Eduardo foi anulado. A arbitragem marcou um toque de mão do Wanderson no início da jogada. O Klaus anula o gol do Cruzeiro. O Ceará foi chegando mais perto. Cássio manda a bola pra fora. Até que conseguiu. No escanteio, Galeano empatou. Na primeira trave, vencendo, Cássio mandando pra rede. No segundo tempo, o Cruzeiro foi pra insistência. Tentou com o Marquinhos. Caio Jorge jogou de zagueiro no chute do Matheus Pereira. E aí, num contra-ataque, o Galeano fez o segundo dele no jogo. Gol da virada do Ceará! O Cruzeiro foi pro abafo. Chegou perto do empate nesse chute do Gabigol e o rebote no pé do Bolassi que a zaga bloqueou. E não deu. Vitória do Vozão, 2 para o Ceará, 1 para o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. Hay puntos y detalles seguramente a mejorar, que seguramente un míster, el grupo y el elenco portas para adentro vamos a olhar antes do próximo jogo para que não aconteça de novo. A derrota dói, mas temos é que tirar as ilhações que são necessárias. Sentimento novo para os cruzeirenses. Primeira derrota em casa nesse Brasileirão. O fim da liderança na tabela e o adeus à sequência de 16 jogos sem perder. Eu sou responsável por perdermos o jogo, mas faz parte do processo de futebol. Queria te mostrar um detalhe do segundo gol do Ceará, um erro coletivo que não é comum nesse time do Jardim. Vamos ver? Repara que o Pedro Raul vai puxar o contra-ataque da equipe do Ceará. E olha onde estão os dois zagueiros do Cruzeiro, Fabrício Bruno e Vidalba, no campo de ataque. Eles vão ter que voltar correndo. Só que o cara que vai fazer o gol, que tem 1,69 m de cabeça, o Galeano, também tá lá atrás. E aí repara como que a defesa do Cruzeiro tá toda desajustada. O Galeano tá correndo lá em cima, ele vai até sair do vídeo. Mas o Ceará tem muito tempo e muito espaço para armar esse contra-ataque. O Lucas Silva não consegue fechar o cruzamento e o Galeano vai aparecer lá atrás para fazer a cabeçada e o gol. Nesse momento o Cruzeiro tinha 7 marcadores contra apenas 2 do Ceará. Uma falha defensiva que não é tão comum nesse time do Cruzeiro, mas teve uma notícia boa. O Matheus Henrique voltou a jogar depois de 4 meses daquela lesão do joelho, entrou no segundo tempo do jogo ontem e vai ser um reforço importante para essa reta final até o fim do ano de temporada. Te mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro, como ficou agora. Agora o Flamengo é o líder com 36 pontos, ainda tem um jogo a menos, o Cruzeiro está na vice-liderança com 34 pontos. E detalhe para o Palmeiras, que está na cola com 32 em terceiro e tem 2 jogos a menos. O Galo está na 13ª colocação com 20 pontos, 3 derrotas seguidas, mas também tem 2 jogos a menos. Vamos para o intervalo rápido. Vamos para o líder, temos uma correção a fazer nessa classificação. Vamos para o líder, o ex-líder na verdade, né? Porque o Cruzeiro perdeu a invencibilidade dele no Mineirão. Caio Jorge abre o placar, mas não adiantou.
Ó o goleirão. O Ceará, que vinha mal, meu foi vilão. lá e conseguiu o resultado mais surpreendente da rodada? Posso classificar assim? Gente, o Ceará perdeu pro Mirassol na rodada passada. Em casa. Em casa. E ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Pela forma como foi o jogo, porque isso aí é 12 minutos do primeiro tempo, o jogo se encaminhou pro Cruzeiro. Você é o líder do campeonato, tá jogando em casa, estádio lotado, ganha um gol de presente, o artilheiro do campeonato faz o gol, e depois você cria 2, 3 chances para aumentar, nada indicava que o Ceará pudesse reagir da forma como reagiu. Então, é muito grande o mérito do Ceará por ter resistido, por não ter perdido a concentração, por ter melhorado no jogo e transformado isso em 2 gols. Aposto que quando saiu o gol do Caio Jorge, todo mundo pensou, agora ela vem goleada, né? Vai ser goleada. Igual domingo passado com o Juventude. Exatamente, mas assim, eu tô com o Rosete. O que o Ceará fez é digno de aplauso, realmente. Assim, foi, porque você chegar contra até então líder, jogando fora de casa, com 12 minutos tomar um gol, e você ter cabeça fria, né? Como diz o Abel, cabeça fria e coração quente, para virar o resultado contra esse time forte do Cruzeiro, eu continuo achando que o Cruzeiro vai brigar até o fim, porque tem um time muito bom, e isso faz parte. Infelizmente faz parte do Campeonato Brasileiro, o time acabar perdendo, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Agora, o que o Ceará fez hoje realmente me deixou muito feliz, porque eu sou um cara que eu torço muito para os times do Nordeste, sabe? Acho que tinha que dar um pouco mais de ênfase para o time nordestino, sabe? Assim, muita paixão pelo futebol também, o torcedor é muito apaixonado. Então, quando você vê um time nordestino como o Fortaleza, um momento delicado, vencendo, te deixa feliz. O Ceará sair de casa e vencer fora, o próprio Bahia, né, bem no campeonato também, isso realmente me deixa muito contente. Agora tem uma coisa, desculpa, Rick. Não, imagina. Tem uma coisa em relação ao Cruzeiro que eu acho que vale a observação, que é o time que disputa o título, ele não pode vacilar contra os times de meio e de baixo de tabela. O Cruzeiro empata com o Corinthians, tudo bem, jogando fora de casa, mas é um time que, né, não tem jogado mal, e em casa perde para o Ceará. Então, assim, para o time que vai disputar o título, a gente fala sempre da pedra grande e da pedra pequena. Você sobe o nível de concentração para pegar os times que estão lá na ponta da tabela e você acaba entrando numa zona de conforto contra os times que estão ali na parte de baixo, na parte mediana da tabela. Eu acho que essa é a diferença do time que briga para ser campeão. Por isso que, assim, acho que o Cruzeiro vai brigar até o final, mas esse tipo de comportamento é muito típico de equipe que ainda está amadurecendo a competitividade para brigar por títulos, que eu acho que esse, para mim, é o ponto negativo a observar o Cruzeiro daqui para frente. Tem algo em comum no jogo de hoje, no jogo do Corinthians e na vitória sobre o Fluminense. Primeiro tempo favorável. Depois dá uma queda. Depois dá uma queda no segundo. Não sustenta o desempenho do primeiro tempo. Agora, como é bom jogador esse galera. A gente tinha aumentado 2 pontos para o Vasco, tá? O Vasco, com o pontinho de hoje, ele se mantém fora da zona do rebaixamento, com a mesma pontuação do Santos, mas melhor saldo do que o Santos. Então, essa é a classificação corrigida, tá? O Santos tem um jogo a mais também, mas por pontos ganhos, o Vasco está empatado com o Santos e na frente pelo saldo. Por isso que o ponto de hoje mantém o Vasco fora da zona do rebaixamento. Eles tiveram o mesmo resultado na rodada e com isso o Vasco fica fora da zona. Agora tem muita gente grande na segunda parte da tabela ali, hein? A gente está terminando o primeiro turno, claro que ainda tem muitos jogos faltando. Ali. Tem muita gente grande ali daquele lado. Pontuação baixa, né? Na parte de baixo da tabela, né? E assim, não tem ninguém falando assim, tá jogando bem e tá ali figurando aquela parte. Não, todo mundo que tá ali merece estar exatamente ali, né? Só tem um detalhe importante sobre essa tabela, né? Tá ali escrito em cima, Campeonato Brasileiro 2025, 17ª rodada, mas só tem 5 times com 17 jogos. Se não me falhar aqui a memória, Cruzeiro, Bragantino, São Paulo, Vitória e... tem mais um outro, mas enfim, daqui a pouco alguém vai nos ajudar. Corinthians, perfeito. Corinthians e Vitória. É isso. Então, assim, é a 17ª rodada peronomútil, né? Porque 20% do campeonato tem o número de jogos que deveria ter em razão dos playoffs da Sul-Americana, da Copa do Mundo e de tudo mais. Sabe que não vai ter plantão de fim de ano esse ano pra gente, né? Vocês estão sabendo, né? Talvez não vai ter, não. Né? Felipe Melo tá entrando agora na empresa, pode ser que você trabalhe no Natal. Agora, o Santos tem 15 pontos em 16 jogos. Ele tá na zona do rebaixamento, né? Precisa fazer um segundo turno muito melhor. Muito bom. Não, eu tô falando assim, aquela conta mágica que se faz, precisa somar 42 para escapar. Se a pontuação do Z4 for mantida, talvez esse ano a gente precise de uma pontuação menor para escapar. Nota de corte mais baixa. Nota de corte mais, mas é cedo ainda para fazer essa projeção, né? Só um detalhe sobre o jogo do Cruzeiro, para não deixar passar, é que o Christian fez muita falta. Muita falta, meio-campista que joga pelo lado direito e que foi um dos fatores que o Cruzeiro acertou, o Leonardo Jardim acertou o time. Ou seja, o Cruzeiro comprova aquilo que a gente fala dele, que tem um time titular
de igual para igual com os melhores do Brasil, mas não tem tanto elenco. O elenco é inferior como ao Flamengo e Palmeiras. Exato. Time titular, beleza, mas quando ele tem que mexer no time, ele cai mais do que Palmeiras e Flamengo. Eu acho isso muito normal. E eu acho isso muito normal, porque o time, né, subiu para a Série A, foi crescendo, mudou a direção, né, mudou o dono. Eu acho que foi mudando o perfil das contratações também, acertou agora na permanência do Léo Jardim no começo da temporada. Então, acho que é um processo para não acontecer como aconteceu com o Atlético, por exemplo. Né? O Atlético de 3 anos investiu, foi lá, bateu campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, e aí o time acabou se enrolando e agora está pagando as contas do passado, e ainda está dentro que meio que trocar o pneu com o carro andando. Acho que o Cruzeiro vai vindo nessa crescente, né? Fez um monte de contratação, mudou um pouco o perfil dos jogadores que ele contratou, acertou o treinador e agora é um time que vai amadurecendo para brigar pelos títulos. Diana, não foi um jogo ruim do Cruzeiro, foi mérito do Ceará. Sim. É bem diferente quando um time faz um jogo ruim. O Cruzeiro não fez um jogo ruim. É que o Ceará foi superior nas suas estratégias. Conseguiu os gols, teve a tranquilidade, como o Losetti falou, se defender bem, de ter a possibilidade de fazer o gol e fez, e depois conseguiu manter um nível de competitividade muito grande. O Cruzeiro, no final do jogo, está com 5 atacantes. E mesmo assim o Ceará não conseguiu. Agora você vê o que é o Campeonato Brasileiro. O Ceará vem de 3 derrotas. 2 em casa. Exato. Aí visita o líder, invicto no seu estádio, e aí acontece que o Campeonato Brasileiro é assim, cara. E tirando a vitória do Ceará, que foi contra o Fortaleza, que diz que é fora de casa, que não é fora de casa, é a primeira vitória do Ceará fora de casa, bem dizer, no Campeonato Brasileiro. E essa rodada teve várias, né? Vitórias de visitantes. Exatamente. Na outra teve mais resultados de visitantes. A gente ainda falou. Na outra teve mais ainda, isso é legal. Porque, por exemplo, o Corinthians foi visitante com o Botafogo, foi um excelente empate pro Corinthians. O Vitória empatou com o Mirassol em Mirassol. Vasco contra o Inter, como resultado excelente. Então o Santos conseguiu fora de casa um empate no finalzinho. Foi uma rodada interessante para quem jogou fora de casa, que tem sido raro nesse campeonato, né? Não é comum. Agora te falar sobre o Cruzeiro, que tem feito todos os esforços do mundo para segurar Caio Jorge. Atacante e artilheiro do Campeonato Brasileiro, autor de 12 gols na competição, tem sido sondado e especulado por clubes do exterior. O Bayer Leverkusen é um dos interessados. Pois bem, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já descartou qualquer tipo de negócio por menos do que 25 milhões de euros. A gente está falando de 157 milhões de reais. Com a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus da Itália numa operação de mais ou menos 7 milhões de euros. Isso significa que se o Cruzeiro vendê-lo, haverá um lucro de 18 milhões de euros. Raposa é dona de 80% dos direitos econômicos, os outros 20% seguem vinculados à Juventus da Itália. A ideia do Cruzeiro não é negociar nem o Caio Jorge, nem qualquer outro jogador, pelo contrário. O Pedro Lourenço pretende trazer pelo menos 3 reforços para melhorar o elenco cruzeirense com o sonho de conquistar ao menos um título em 2025. O Cruzeiro segue vivo nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para completar, registrar que Valentim Gomes, zagueiro que negociou por semanas com o Cruzeiro nessa temporada, acaba de ser anunciado como reforço do Betis da Espanha, e o que me chamou a atenção foi o valor da operação, 5 milhões e 300 mil euros. O Cruzeiro chegou a se acertar com o Vélez no início do ano, num negócio de 11 milhões de dólares na última hora. O Vélez desistiu do acordo e agora o vendeu por praticamente metade desse valor. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.